para voltar para a capa, tá? Só para mostrar a capa do slide ali. Beleza. Aí, Tá. só mostra a capa, então associação entre quadril, fatores de quadril e tendinopatia patelar. E agora pode continuar, não precisa apresentar de novo. Tá. Vai lá. Bom, então, como característica, né, da tendinopatia patelar, é do uso excessivo do tendão, né, através de cargas repetitivas sobre ele, principalmente em salto e corrida, no qual vai resultar em dor a longo prazo e limitações funcionais. Bom, então, muitos dos artigos que realizaram a avaliação da tendinopatia patelar se basearam praticamente em fatores locais, né, do próprio joelho. Só que, vendo, né, estudos que realizaram também a avaliação da síndrome da dor patelofemoral, eles observaram que as principais alterações são, por exemplo, o aumento da adução e da rotação interna de quadril, resultando também na fraqueza dos abdutores e rotadores externos do quadril. Então, o artigo, né, em si cita, então, porque a importância, então, de estudar sobre a avaliação da tendinopatia patelar a partir do comprometimento do quadril, do pé e do tornozelo. Então, muitos dos estudos que realizaram a avaliação da tendinopatia patelar observaram que existem alterações na ADM do quadril, que vão implicar em sobrecargas no tendão patelar. Aí, até que eu não sei se no artigo tá escrito certo, pela tradução, eu tentei pesquisar por tudo, mas o que me confunde nesse artigo é que ele cita que, por exemplo, tanto na introdução e depois no que ele acha como resultado, é que a alteração de amplitude de movimento de tornozelo, quando tiver um aumento em varo, vai resultar numa pronação excessiva e numa rotação interna do membro inferior. Só que, para mim, teria que ser um aumento em valgo, né? Para gerar uma pronação de tornozelo. Não sei se estou certa. Eita, vamos pensar. O varo de Isso. tornozelo seria assim, né? Com os tornozelos assim. Isso. Não estava vendo o Gui, peraí. Varo ali, né? Bom, enfim, depois ele vai mostrar uma imagem mostrando como é que eles fizeram a avaliação bidimensional disso. Olha, até faz sentido, porque assim, ó, se tu botar o teu tornozelo com depressão do arco plantar medial, né, em valgo de tornozelo, normalmente tu tem uma tendência de fazer a tua ponta do pé apontar para fora, né? Sim. Normalmente que encaminha dessa forma, e daí tu gera uma rotação externa. Mas daí eles dizem, por exemplo, até eu fui ler o artigo que ele citou que falou disso, da alteração do tornozelo, e no título do artigo fala sobre a relação da eversão de tornozelo resultando em uma excessiva. Então, a eversão também, para mim, leva a um valgo de tornozelo. É o que eu entendo. A pronação que ele está falando ali. Eita. De tornozelo. Pois é. Tanto nome para falar do mesmo movimento, né? Eu não sei porque eles não usam a nomenclatura certa, que é a inversão e inversão. Eu só achei estranho ele falar, por exemplo, do aumento do varo resultar em pronação excessiva. Varo do quê? Varo do tornozelo ou do joelho? Do tornozelo, isso. De uma haste que eles vão fazer de alinhamento do tornozelo. Uhum. Bom, vamos seguir, vamos ver as conclusões que eles têm aí. Sim. Bom, então o objetivo do estudo foi investigar, por meio de análise de regressão em árvore, os comprometimentos do quadril, pé e tornozelo, associado à tendinopatia patelar em atletas de voleibol e basquete. Então, esse estudo é um estudo de pesquisa observacional com delineamento transversal, no qual participaram atletas de ambos os sexos da categoria vôlei e apenas do sexo masculino da categoria basquete. E esses atletas eram de clubes profissionais do Brasil. Ô, Dani, desculpa te interromper. É só porque o Lucas tem toque com esse negócio ocultar aqui, ó. Aí, se você puder... consegue ver na sua apresentação que tem uma barra ocultar? Sim, tirei. É que às vezes... que senão ele fica irritado, brincadeira. Não, é que às vezes o slide é um pouco maior e tem texto e ele tampa.
Mas tá bom, Ah, obrigada, bom. desculpa. Tá. Ficou Obrigado, Dani. Obrigado, Laís. Imagina. Tá, eu não sabia, gente. Primeira vez aqui apresentando. Então, foi. Então, para caracterizar os indivíduos como positivos para tendinopatia patelar, eles tinham que apresentar sensibilidade ou dor no polo inferior da patela. Foi feito também o questionário do Instituto de Avaliação Esportiva Vitoriana, o VISA-P, que avalia, então, a gravidade de tendinopatia patelar, que é pontuada de 0 a 100 pontos, onde os atletas que apresentaram um score inferior a 80 pontos indicaram como tendinopatia patelar positivo, resultando em 59 indivíduos, e os que apresentaram um score superior a 95 pontos, então foram aqueles que não apresentaram tendinopatia, num total de 183 indivíduos. Aqueles que apresentaram um score entre 80 e 94 pontos foram excluídos do estudo, que é um total de 80 indivíduos. Bom, então, as variáveis avaliadas foi o alinhamento da haste do antepé, a amplitude de movimento de dorsiflexão de tornozelo, a flexibilidade da banda iliotibial através do teste de Ober, a amplitude de movimento passiva dos rotadores internos de quadril e a força muscular dos rotadores externos e abdutores de quadril. Eles escolheram esses testes porque, segundo a literatura, eles contribuem para movimentos excessivos do fêmur e da tíbia nos planos frontal e transverso. Bom, então, a parte da avaliação física, ali do alinhamento da haste do antepé, foi, então, através do método de Mendonça, em que o indivíduo tinha que ficar de decúbito ventral, então, numa maca. Aí aqui eles colocam como uma haste, mas eu imagino que tenha sido um goniômetro que eles usaram para medir. Aí eles colocam que foi feito, então, medido através da linha que unia o ponto médio do platô tibial e o ponto médio entre os maléolos, e também uma haste que, então, ficava presa sobre as bases das metatarsofalangianas, o tornozelo em 90 graus. Foi retirada uma foto da posição do pé, e então foi determinado, né, o valor do alinhamento da haste do antepé através desse software, e a medida, então, como resultante, foi através do ângulo entre a linha de bissecção da haste e a orientação de metal posicionada do antepé. Os valores positivos indicaram, então, alinhamento em varo, que ele comenta de novo, né? Mas aqui vai ter a foto de como é. Aqui, ó, na imagem A, eles mostram como é que foi feita essa angulação. Mas, por exemplo, eu imagino aqui que se fosse varo, não tem como tornar o tornozelo para uma pronação, né? Pelo que eu entendo. Então, agora, como é que eles avaliaram a força, o torque, então, dos extensores, dos rotadores externos do quadril? Foi através do dinamômetro portátil, em que também o atleta era posicionado em decúbito ventral, numa maca, a pelve era estabilizada por uma cinta rígida. O dinamômetro era colocado próximo ao malelo medial e foi realizada, então, 3 contrações isométricas com um intervalo de 15 segundos em cada uma das 3 contrações. Os valores, então, de força foram multiplicados pela distância linear entre a colocação do dinamômetro e o eixo de rotação do quadril, no qual foi depois normalizado com o valor resultante por newton-metros por quilograma. Então, aqui a imagem de eles realizando o exame de torque é na imagem B. Depois, então, para realizar a força de rotadores dos abdutores de quadril, então, foi utilizado também o dinamômetro. Eles seguiram um protocolo de Bittencourt, no qual o indivíduo é posicionado em decúbito lateral, a pelve é estabilizada também por uma cinta rígida, e o dinamômetro, então, é posicionado próximo ao côndilo femoral,
lateral, também é realizado 3 contrações com intervalo de 15 segundos em cada uma. Então, o torque ele foi calculado como o produto resultante da média entre as 3 medidas de força e a distância do trocânter maior até o dinamômetro. Também foi normalizado por newton-metros por quilograma. Então, é ali a imagem C, que demonstra como é que eles fizeram a avaliação do torque de abdutores. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim, ouvindo. Isso é uma coisa que a gente precisa ali, né? Um dinamômetro de mão, assim. Uhum. Eu acho muito útil isso para a avaliação como um todo, tanto para a população neurológica quanto para atleta. Eu acho muito importante. Mais preciso, né? Bom, então, para avaliar a amplitude de movimento de dorsiflexores de tornozelo, eles seguiram o protocolo por Benel, no qual o paciente é posicionado em frente a uma parede e ele é instruído a mover o joelho até encostar na parede, sem que ele retire o calcanhar do solo. Então, é desenhado também é colocado uma linha para que ele consiga seguir com o pé em cima dessa linha. É aplicado, então, o inclinômetro analógico, onde eles pegam a distância de 15 centímetros abaixo da tuberosidade da tíbia para colocar o aparelho, então, definir o valor de dorsiflexão de tornozelo. Então, também foi feito 3 medidas e considerada a média das 3 para análise. Então, ali na imagem A demonstra como é que eles realizaram o teste. Então, depois, para fazer a avaliação da amplitude de movimento dos rotadores internos de quadril, foi seguido pelo protocolo de Carvalhas, isso, posicionado também em decúbito ventral numa maca, joelho flexionado a 90 graus. Antes de realizar o teste, então, o examinador fazia um movimento para a questão de acomodação viscoelástica do tecido. Não foi o examinador, então, que levou o membro, né, até atingir sua amplitude total passiva máxima. Ele deixou, então, que o peso da perna e do pé gerasse um movimento final da articulação, não era percebida isso pelo examinador. Também foi imposto, então, o inclinômetro, 5 centímetros abaixo da tuberosidade da tíbia. E também foi utilizado 3 medidas e utilizou para análise, então, a média dessas 3. Então, ali na imagem B demonstra como é que eles realizaram a avaliação da ADM de rotação interna. Bom, então o teste de Ober modificado, né, ele avalia a flexibilidade da banda iliotibial. Então, o indivíduo foi posicionado em decúbito lateral, numa maca também, com os braços em frente ao corpo. O examinador, então, tinha que manter o alinhamento da pelve com uma das mãos, e com a outra ele precisava realizar de forma passiva um movimento de flexão de quadril, rotação externa e abdução, e rotação e extensão. E após ele realizar esse movimento, ele precisava fazer, então, a retirada do suporte de forma lenta, para, então, um segundo examinador poder medir com o inclinômetro o valor de ângulo de adução do quadril, através do côndilo femoral lateral. Então, foi considerado a média de 3 testes também, valores positivos, então, era considerado como positivo para o teste de Ober com o encurtamento da banda iliotibial. Aqui, então, na imagem C, demonstra como é que eles realizaram o exame. Bom, então, em questão da metodologia ainda, eles avaliaram os 2 membros no grupo daqueles que apresentavam tendinite patelar. Então, foi utilizado as medidas do membro lesionado, né, com tendinite, e dos que não apresentavam tendinite patelar, então, foi utilizado os valores do membro dominante, que era respondido por eles mesmos. Os examinadores, então, eram cegos pelos grupos, eles não sabiam quem que era o grupo que apresentava tendinopatia patelar e quem era o grupo que não apresentava. Bom, então, a parte da estatística foi de forma descritiva, utilizando média e desvio padrão.
foi utilizada essa análise de regressão em árvore, que eu não conhecia, no qual eles separam por nós terminais, que eles chamam, que é para poder classificar os indivíduos, então, com ou sem tendinite patelar. Então, primeiramente, né, foi feita a triagem de 311 atletas, sendo que desses 311 atletas, 41 foram excluídos por apresentarem Ausgutschlatter e também apresentar o histórico de cirurgia de membros inferiores e aplicação de esteroides. 59 atletas, então, participaram do grupo com tendinopatia patelar, sendo esses 22 eram do sexo feminino e 37 do sexo masculino. O outro grupo, que não apresentava tendinopatia patelar, então, foi composto por 133 atletas, sendo 25 do sexo feminino e 108 do sexo masculino. Essa aqui, então, é a primeira tabela de resultado, no qual eles demonstram a parte mais demográfica dos indivíduos, né, para caracterizar eles. E o único valor que deu significativo aqui foi a diferença encontrada no score do questionário, aquele que avaliava a gravidade de tendinopatia patelar, né, que obviamente foi significativo para o grupo com tendinopatia. Aqui, então, esse aqui seria o modelo, então, de regressão em árvore que eles explicam, né, que eles começaram ali em cima a mostrar o valor, então, dos indivíduos que apresentavam, né, os 133 que não apresentavam tendinopatia patelar e os 59 atletas que apresentavam. A partir disso, eles dividiram por... Dani, tem como aumentar um pouquinho, será? Deixa eu ver. Tu tá no PowerPoint? Isso. Tá. Então, eu não quero mudar a tua apresentação, então, porque eu acho que daí Mas vai ter que acabar eu acho que eu aumento ela, só não sei se não vai ficar ruim, não vai ficar meio borrado a imagem. Deixa eu ver onde é que tá. Aí. Isso, puxa até as laterais ali. Puxa a outra lateral também já. Sim, deixa eu só tirar esse aqui. Vou dar um zoom ali na tela, ó, em 64% ali no canto, perto mais que lá por cima. Eita, Ctrl Z. Oi. Puxa a esquerda ali também. Dá para ver melhor? Cara, tá bem parecido com antes. Põe no modo de apresentação ali. Vamos ver. Opa, foi demais, peraí. Dá pra enxergar já melhora, já dá pra ver o 133 ali. Só aponta com o teu mouse daí qual parte da tabela que tu tá falando daí pra poder direcionar o nosso... Eu vou ter que redimensionar aqui de novo, porque senão eu vou perder minha colinha ali dos resultados. Pode ir. Tá, entendi. Assim tá bom? Tá, dá pra ver bem? Bom, então aqui eles dividem, né? Primeiro eles começam com todos os indivíduos e depois eles começam a dividir eles por questão de angulação, lá da amplitude de movimento que eles avaliaram. Então, os que tiveram menor ocorrência de ter tendinopatia patelar foram os indivíduos que apresentaram, por exemplo, ADM de rotação interna menor que 40 graus e valores menores aqui. E valores menores, não sei se aparece aqui o cursor. Tá aparecendo? Sim. Então, os que apresentam menor chance de ter tendinopatia patelar eram aqueles que apresentavam valores de ADM de rotação externa menor que 40 graus de amplitude de movimento de rotação interna e valores menor de 16 graus ali do alinhamento da haste do antepec, aquele varo que eles calcularam. Então, ele demonstrou que 91% destes indivíduos eram negativos para tendinopatia patelar. Só destacar, pessoal, assim, cada galho é uma das medidas que eles fizeram no estudo. Então, por exemplo,
essa primeira divisão que foi feita ali em cima, que está escrito ali, ó, amplitude passiva de quadril, né, ROM e R, perdão, passive, HIP e ROM, né, então, amplitude de movimento passiva de rotação interna de quadril. Ela se divide em menos de 40 graus de amplitude de movimento e mais de 40 graus de amplitude de movimento. Então, eles dividiram em 2 grupos, né? Eles foram dividindo tudo grupos. Cada galho é uma divisão em 2 grupos de alguma das medidas que eles fizeram, né? Então, o primeiro galho é a amplitude de movimento, o segundo galho é essa medida de amplitude de... O que é o SFA mesmo, Dani? O alinhamento da haste do antepé. Alinhamento da haste do antepé. Daí, isso o segundo galho da esquerda. O segundo galho da direita já é outra subdivisão da amplitude de movimento do quadril. Então, vocês estão vendo que eles vão fazendo assim, eles pegam o teste e dividem em 2 grupos. Daí depois eles pegam um próximo teste e dividem em mais 2 grupos. Depois pegam o mesmo teste e dividem em mais 2 grupos. Então, eles estão sempre subdividindo isso, tentando encontrar quais são os fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento da PT e quais são os fatores de riscos que favorecem o contrário, né? O não desenvolvimento da PT. Daí a Dani, por exemplo, ela seguiu um galho. Ela pegou o primeiro galho de amplitude de movimento interna do quadril, daí ela foi para a esquerda, né? É a esquerda de vocês também, né? É a tua também, Dani? Só para saber se não é, sei lá. Aqui? É a esquerda, né? Esquerda, sim. Tá. Daí, assim, baixa amplitude de movimento de rotador de quadril. Bom, menos que 40 graus, primeiro. Dela já seguiu para onde ela sabia que tinha a menor incidência de todas de PT, que é baixa amplitude de movimento e, simultaneamente, baixa angulação do varo de tornozelo, né? Então, é um tornozelo que seria mais alinhado. Esse seria, Dani? Isso. Por exemplo, aí dos que não tinham menos probabilidade de ter, né? No caso, eram os que apresentavam aqui no lado esquerdo. Deixa eu ver qual o nó que eles mostraram. Aqui, ó. O 3 foi esse nó aqui. No caso, eles apresentam baixa ADM, né? Menor que 40 graus. E menor angulação também da haste da linha do antepé. Então, o valor ali foi de 91% dos indivíduos não tinham probabilidade de apresentar. A outra interação que eles encontraram foi no nó 8, aqui embaixo. No caso, os indivíduos que apresentavam também ADM menor que 40 de quadril, mas apresentavam um aumento ali do alinhamento do antepé, porém, eles tinham uma boa força muscular, eles tinham um torque aumentado para rotadores externos, tinham menos probabilidade de apresentar tendinopatia patelar. Não sei se deu para entender. Compreenderam, gente? Essa árvore é bem difícil de entender, tá? Então, assim, o que ela está dizendo? Assim, bom, se eu tenho amplitude de movimento baixa, eu tenho baixa chance de ter PT, tendinopatia patelar, tá? Isso. Mas isso é mais significativo, né? A interação que eles encontraram, onde é o resultado. Eu tenho que ter essa baixa amplitude e também baixo ângulo do tornozelo. Ou eu posso me enquadrar num terceiro perfil, num segundo perfil. Baixa amplitude de rotação e, ao mesmo tempo, alto ângulo e, ao mesmo tempo, alta força. Sim? Isso. Daí que nem, por exemplo, aqui no lado da direita, o que eles fizeram? Aqueles que tinham valores acima de 40 ou de 40 a 44, né, de angulação, os indivíduos, então, foram divididos da seguinte forma. Tá, eles pegaram, então, o ângulo de quadril de 40 a 44, então, valores maiores, quem tinha maior ADM de rotação interna, e dividiram também pelo valor do torque de abdutor que eles fizeram, dos abdutores do quadril. Então, no caso, aqueles que tiveram maior ocorrência de apresentar, de ter tendinopatia patelar,
eram aqueles que tinham amplitude de movimento aumentada dos rotadores internos. Então, eles tinham uma ADM de 40% a 44%. São esses daqui, ó. No caso, aqui, ó, aparece PT, né, tendinopatia patelar positiva, com 84% dos indivíduos. Porém, os indivíduos que apresentavam, então, a amplitude aumentada, mas um aumento da força de abdutores, eles não tinham tendinopatia patelar, eles tinham menos chance de ter, sabe? Então, no caso, o que eles estavam querendo concluir é que se tu apresentar bastante amplitude, isoladamente, tu tem maior chance de apresentar tendinopatia patelar. Mas se tu apresentar aumento da amplitude e força, tu não tem chances de ter consegue suprir esse aumento da amplitude. Não sei se deu para entender agora. Vamos dar a voz para os colegas antes da gente passar para o próximo slide. Gente, vocês entenderam o que a Dani falou aqui? Vamos ver se alguém consegue repetir os dados dela. Ô Gui, quando ela diz essa força para compensar esse aumento da amplitude de movimento, é força e quê, Dani? Eu perdi essa parte, eu acho. Volta ali o slide da dinamometria e mostra para ela qual é o teste de abdução. Com esse movimento. Sim, é a força de torque que eles fizeram. Eles avaliaram força com dinamômetro, eles avaliaram a força isométrica deles. Sim, de qual grupo muscular eles estão avaliando? Dos rotadores externos e dos abdutores. Que são essas figuras ali. Vai na figura que tem eles fazendo o teste da força ali. Aí, ó. Olha aqui, Laís. É dos rotadores externos e aqui é para a força com o dinamômetro dos abdutores de quadril. Tu tá vendo que tem ali entre a mão dele e a perna tem um negocinho branco assim? É um dinamômetro digital. Tá, entendi. Então, o quanto a pessoa conseguia subir ali a perna e o quanto ela conseguia girar. Tá. De força, né? Então, ali, Dani, que tu falou, se você avaliar isoladamente uma maior amplitude para rotação interna, o indivíduo teria maior risco para ter PT, isso, né? Isso, correto. Mas se tu tiver uma compensação desse grupo muscular, se tiver uma maior força, aí isso pode ser compensado, daí diminui esse risco, é isso? Exato. Porque, por exemplo, o outro grupo que teve interação para ter ocorrência da tendinopatia patelar eram aqueles que apresentavam, então aqui no lado esquerdo, né? Sim, aqueles certo. Que apresentavam ADM de rotação interna inferior, né, a 40 graus, ali do ângulo do antepé, né, que leva à pronação, no caso, e tinham, no caso aqui, ó, a força deles, o torque deles de rotadores externos estava diminuído, ó, era menor. Então, eles apresentavam maior chance. Sim. Ô, Gui, eu não sei se eu estou errada, mas assim, só para voltar nas nossas... Quando eu apresentei aquele artigo, quando o Douglas apresentou também, mas aí mais não focado na parte de tendinopatia só, mas quando a gente estudou a parte da dor femoropatelar, que a gente tentava correlacionar, né, ou alterações locais do joelho, ou uma possível eversão / pronação do tornozelo, né, ou então também uma adução do quadril, né, um aumento da rotação interna, não sei se a gente pode falar sobre essas, né, e isso podendo sobrecarregar, então, a articulação do joelho, enfim, a tendinopatia patelar ou a dor patelo-femoral, não sei se essas duas patologias estão, né, relacionadas. Estão dentro da síndrome, né? Dentro da síndrome seria, né, a tendinopatia patelar. Então, assim, claro que o trabalho que a Dani está apresentando é bem complexo, tem um monte de coisa que compensa essa rotação interna, se você tem a força, né, o grupo muscular com uma força aumentada, tu tem menos risco. Mas eu acho que cai mais ou menos, para a gente não ter uma noção geral, cai mais ou menos nisso, que uma eversão ou uma pronação excessiva do tornozelo, ou uma rotação interna, né, ou uma abdução do quadril, possa estar relacionado com uma sobrecarga na parte da patela, mais ou menos isso? Sim e não. Sim, porque isso vai diretamente ao encontro, né? Tá convergindo com o que a gente está encontrando sobre a rotação interna. Só que nesse caso não é durante a corrida. Eles só pegaram e testaram o exame físico, né? Só o exame físico, entendi.
de atletas do vôlei e do basquete. Entendi. Então, E mesmo converge, assim tem né? essa correlação. Uhum. Só manter ele, Dani. E deixa eu ver aqui. Assim, gente, olha só. Se eu dissesse para vocês, dentro da sala, pessoal, quem tem maior amplitude de movimento tem mais chance de ter lesão, vocês iam concordar comigo? Quem tem maior amplitude de movimento Tem mais chances de ter lesão. O que vocês iam achar? Que não, em né? relação. Sim, Eu pensaria que não, porque eu sempre pensaria na questão da flexibilidade também, né? tem mais tensão. Mas no tendão. caso que ele está dizendo aí, é uma maior amplitude de movimento para uma rotação interna do quadril, isso? Isso aí. Sim. Se tu fala que é mais uma amplitude aumentada para uma rotação interna do quadril, eu penso que não, assim, na minha cabeça. Então, olha só Tu que fala curioso. só assim, Ai, meu Deus. Peraí que o Lucas tá fazendo um barulho ali. É que eu penso assim, se tu, Pronto. assim, bem no meu conhecimento leigo inicial da biomecânica, mas se eu penso assim, uma amplitude de movimento aumentada em sentido uma rotação interna do quadril, já me vem um varo na cabeça, assim, entende? Tipo, que não... Pode ser, ou pode não ser. É que é contraintuitivo, né? Eu para mim, também era completamente contraintuitivo isso. Quando a Dani me mostrou, Gui, vamos entender esse gráfico aqui. A primeira coisa que a gente vai na cabeça é, cara, quem tem amplitude de movimento, a mobilidade, via de regra, ela é protetora, né? Protetora, Protetora. Pode deixar o gráfico ali, Dani. Tava legal o gráfico. Pode deixar, não tem problema. A mobilidade, via de regra, ela é protetora. E ali o que a gente tem? A primeira coisa que os caras fizeram já foi separar o primeiro galho da árvore. Os que têm mais rotação interna têm mais chance de ter lesão. Né? Então, ele já separou o galho. Ó, aqui, 70%, os que têm baixa... Então, essa coisa de amplitude de movimento salvo o planeta, não é assim também, né? A gente tem que ter um pouquinho de parcimônia quando a gente fala em mobilidade, né? A mobilidade excessiva também pode ser um problema. E isso é uma primeira mensagem que esse estudo traz. Ó, amplitude de movimento excessiva também pode significar um fator de risco. Né? Eles dividiram o grupo em dois ali. Então, claro que a gente está falando de uma mobilidade pouco usual, né? Que é essa coisa de torcer a perna para... põe a figura ali, Dani. Mas não tá. De rodar o quadril para dentro. Põe a figura do... eu acho que tu parou de compartilhar. Tá, entendi. Eu pensei, eu achei que era pra ir lá, deixa eu voltar. O exame que eles fizeram... parou de compartilhar. É que tu parou de compartilhar a tela, Dani. Tem que apresentar ali, apresentar agora. Fazer tudo de novo, então. Entendi. Porque sabe que é uma amplitude estranha, né? Da gente pensar assim, rotação interna de quadril. Eu, por exemplo, não tinha esse hábito de aferir essa amplitude de movimento até começar a análise de marcha. Aqui, ó, é a B, né, Dani? Isso. Ali, ó. É tipo assim, tu deixa a pessoa de decúbito ventral e tu gira a tíbia dela para fora. Peraí. Aí, ó. Aí. Na B. Sim. É o mesmo exame que o Lauro faz. Exatamente, é o mesmo que a gente vê Isso para que eu ia medir. falar, o Lauro faz esse. É o mesmo que a gente faz na análise de marcha. Perfeito. Mas ele só vê o ângulo, né? Sim, a gente só vê ângulo, a gente não vê força. Né? Para ver força, eu teria que fazer essa mesma posição e botar um dinamômetro ali. Por isso que é legal ter um dinamômetro de mão, né? Ele avalia a força subjetiva só, né? De 0 a 5. De 0 a 5 pontos. Então, claro que é uma amplitude pouco usual, né? E quem consegue girar o fêmur lá para dentro, às vezes pode até ser uma questão anatômica de anteversão femoral, né? Sei lá, do fêmur ter essa posição mais rodada interna, o que iria expor a uma tensão maior da patela quando a gente está correndo por causa da tração lateral, né? Que foi o que ele trouxe ali na introdução, né? Dani, que essa rotação interna, e eu acho que foi o que a Laís e o Douglas falaram também, né? Que essa rotação interna, quando eu corro,
me expõe a risco. Só que aqui, aparentemente, o simples fato de eu ter isso passivo, talvez possa se repercutir no meu cotidiano, nas minhas tarefas esportivas, e simultaneamente me expor mais às patologias. Né? Eu acho que... Agora bota na árvore ali. Aí, ó. Então, olha só, gente. Se vocês forem olhar ali, o galho da esquerda é menos que 40. E 75% das pessoas que era menos de 40 graus não tinham PT, ó. Menos PT. Vocês enxergam ali? Menos de quanto? Qual que tu tá, Gui? Eu acho. Ah, tá. Na árvore da esquerda, assim, ó. Passive HIP. Isso, Yes. ajuda aí, Dani. Menos Aí, 40, aham. Tá. ó. Então, baixa amplitude de movimento, menos PT, que é quantos que tinham baixa amplitude de movimento, quanto desses tinha PT e quantos não tinha. 75% não tinha PT. Sim. E daí, ok, tem baixa amplitude de movimento. Olha que curioso, tem baixa amplitude de movimento. Agora vamos olhar o tornozelo. Se tem o tornozelo alinhadinho, 90% não vai ter PT. Uhum. Sim. Então, esse é o fator protetor, né? Baixa Isso. amplitude Aí de aqui movimento. no caso, quando que ele aumenta o ângulo do tornozelo, associado à baixa força muscular dos rotadores externos, tu tem maior chance de ter PT. Uhum. Porque aí isso aí. mesmo que você tenha uma rotação interna menor, né, uma amplitude de movimento menor, mas se tu tiver baixa força muscular desse grupo, e se tu tiver uma eversão do tornozelo, mesmo assim tu tem risco daí, por mais que a rotação seja menor, né? Que a rotação... Acho que tá mais associado com a força também, né? É os dois juntos, né? Agora tem que qual vir dos até dois aqui é? embaixo, né? Tá. Tem que ir até ali embaixo. Quando eles fazem essas árvores, é difícil a gente entender isso, né? Que tu tem que juntar todas as informações. Tem isso, isso e isso. Né? Depois a Dani vai mostrar os quadrados, né? Mas antes de mostrar os quadrados que facilita a nossa vida, a gente tem que entender a árvore, porque daqui a pouco isso aparece em outro artigo que vocês vão ler por aí. Por exemplo, aqui eles não mencionaram como resultado significativo, mas assim, ó, se seguir essa parte, né? Aumento da amplitude, né? Amplitude até aumentada, acima de 44 graus do quadril, né? De rotadores internos. E indivíduos que apresentam boa força, eles não tiveram nenhum, não teve nenhum positivo aqui, não teve nenhum. Realmente, como que não vai apresentar nenhum risco de ter a tendinopatia patelar. Entendi. Já os indivíduos que apresentassem a amplitude aumentada isoladamente, né, entre esses 40 e os 44, eles têm chance bem grande, ó, 84%. Uhum. Ó, maior que 40, mas menor que 44. Né? Porque o primeiro galho é maior que 40 e o segundo galho é menor que 44. Entre Então, 40 entre 40 e 44. 40. Isso. Isso aí. Então, olha só como... É porque a gente vive falando essa coisa, né? Ah, mobilidade, mobilidade, mobilidade. Quer dizer, de uns anos para cá que voltou a mobilidade a ser relevante, né? Porque anos 2000 ela foi esquecida, simplesmente, né? Mas... Ô, Gui, Dani, deixa eu só pedir uma coisa. À esquerda aqui, esse 16,95 é o ângulo para eversão ou pronação do tornozelo. Isso. Tá. Isso. Entendi. Isso. Tá. E eu acredito que quanto maior aqui, maior a eversão, né? Então, ângulo de 17, 18, 19, 20 seria uma eversão aumentada. E aí, quem tem a maior eversão, tipo... Isso aí. Isso. Foi ali que eles me confundiram, porque eles dizem ângulo para varo, né? Mas para mim, eversão tende a um valgo, né? É isso que eu achei confuso. Para mim também. Teve um artigo que eu me confundi também com isso, Dani, não me lembro qual. Mas era um também que dava a entender que a eversão, ela levava a um valgo, e ele descrevia como varo também. Tá? Eu não sei, achei estranho também isso. Mas o Gui me explicou na época, agora eu não me lembro o que tu me explicou. Pois é, então, curioso, né? A gente tem que rever essa questão da nomenclatura, daqui a pouco a gente pode estar se equivocando em alguma coisa, né? Sim. Deixa eu ver uma coisa, Otávio, tá vivo? Opa, tô aqui. E aí, tu conseguiu compreender essa árvore aí, mano?
Olha, é muito parecido com o que a gente fazia em programação, que no final só tem uma possibilidade. Olha aí, legal. É como se fosse um fluxograma da programação, né? Tipo isso. Não, mas até que deu para entender. A única questão são os nomes em inglês, que eu acabo ainda confundindo um pouco. Ah, é. A gente tem que ir pegando essa nomenclatura mesmo. Duda, Ramiro? Sim, então, Gui, em resumo ali, eles têm uma grande mobilidade, mas não tem uma musculatura fortalecida, que torna um potencial de lesão. Isso aí. Perfeito. Perfeito. Mobilidade sem força pode ser arriscado neste caso especificamente, né? E parece fazer sentido, sabe? Eu acho que a mobilidade sozinha, não sei. Maria, Duda, o que tu acha? Não, eu achei super válido tudo que foi comentado, assim, eu tava até anotando aqui, eu fico ouvindo e anotando, porque senão eu me perco, assim, eu criei, tipo, um doc no Word, eu fico anotando para poder me associar. E, realmente, assim, para mim, eu não imaginava, né, eu sempre brinco, assim, vamos se alongar para conseguir depois uma flexibilidade para não, né, se machucar, mas para mim é muito novo, assim, é muito válido, é bem interessante. Anotei, depois qualquer dúvida eu tiro. Maravilha. Ramiro, acho que a Duda também e o Otávio também já todos fizeram PhysioX, né? A Duda tá fazendo agora. Eu tô fazendo. Eu tô fazendo também. Tô fazendo. Mas beleza, então tá fresquinho. O Otávio já fez. Gente, olha só, vamos pensar agora, porque assim, eu gosto muito de estar relacionando a biomecânica com a fisiologia, tá? Vamos pensar um pouquinho. Quem que, assim, estaria nos protegendo nesse caso? Porque, assim, quem tem pouca flexibilidade vai ter algum mecanismo protetor que vai estar impedindo que esse movimento exagerado aconteça durante os gestos esportivos. E aí entra o que a gente chama de neuromecânica, que é quando a biomecânica começa a conversar com estruturas fisiológicas, né? E no caso aqui são neurais. Que estruturas vocês acham que pode estar contribuindo para proteger a galera com pouca amplitude de movimento? O fuso muscular e o OTG? Perfeito. Perfeito. Então aqui a gente tem, claro, uma participação neuromecânica. Então, são os meus proprioceptores, no caso, musculares. Mais importante ainda é o fuso aqui, Otávio, porque ele vai me dar o reflexo de estiramento que é protetor, né? Ao mesmo tempo. Ele determina a minha flexibilidade, né? O reflexo de estiramento. O fuso inibido me torna flexível. O fuso ativo me torna tenso, né? Então, aqui está perfeito. Provavelmente é o que a gente chama aqui de neuromecânica, né? É um proprioceptor articular que está me protegendo na minha carência de força, no caso daquele galho mais esquerdo ali. Já o galho mais da direita, quem tem força aí, entra o ATG, né? A força entra para me proteger. Então, olha só como é legal essa questão que a gente consegue estar relacionando também a mecânica com o fisiológico, né? Muito bem. Mais perguntas para Dani prosseguir? Tudo certo. Tudo certo? Então, Dani, contigo. Aqui, então, só uma outra figura do artigo que é para resumir tudo isso, né? Então, eles mostram, né, na parte superior, os indivíduos que apresentaram tendinopatia patelar positiva, então, eram aqueles que tinham interação com amplitude de movimento de quadril menor que 40 graus, somado ao alinhamento de eversão do tornozelo maior que 16 graus, né, uma amplitude aumentada, e uma amplitude uma força menor, então um baixo torque dos rotadores externos. Eram aqueles que apresentaram tendinopatia patelar. E que apresentavam também aqui, né, que ele mostra aqueles que tinham ADM passiva isoladamente, né, pensando de 40 a 44 graus, eles também tinham positivo para tendinopatia patelar. Agora, aqueles que não apresentaram, então, tendinopatia patelar, eram aqueles que tinham interação de menor que a amplitude de movimento dos rotadores internos
de quadril menor que 40 graus, somado a um aumento, então, do alinhamento ali do antepé, e também ao aumento da uma boa força, então, de torque dos rotadores externos. Ou também aqueles que apresentavam, então, amplitude de movimento menor que 40 graus, somado a menor, né, então, ali o alinhamento do tornozelo, ele está mais próximo ao neutro, então, acho que aqui com esse valor menor que 16. Eram aqueles que não apresentaram, então, interação com tendinopatia patelar. Aqui, então, só para mostrar a razão de prevalência, então, do estudo, que esse método, né, de regressão em árvore previu, então, dos 59 atletas, né, que apresentaram positivamente, né, que foi avaliado lá por um médico da medicina do esporte ou por um fisioterapeuta, apresentaram como positivo, eram 59, e o método de regressão em árvore, então, previu que 42 indivíduos de todos aqueles que fizeram os testes apresentaram, sendo que os avaliadores, eles eram cegos também, né, para os testes. Que legal, olha só, já pensou aqui, Lucas? Tu faz um exame clínico e tu sabe com 74,4% de certeza que o cara tem Covid ou não. Parece um bom teste, né? Então eles construíram um modelo bem confiável aqui, muito legal. Vou botar isso no atleta, né? Futebol. Pode continuar, Dani. Então tá, então a partir da discussão, então, para eles, né, os indivíduos que apresentavam, então, amplitude de movimento dos rotadores externos menor que 40 graus e que apresentaram um ângulo ali do alinhamento da haste do antepé maior que 16 graus e uma boa força muscular, eram aqueles que não tinham ocorrência para ter tendinite patelar. Aí, em outros estudos, eles compararam, então, que indivíduos que apresentam um aumento da pronação de tornozelo associado a um aumento da rotação interna da tíbia, tem maior ocorrência de apresentar tendinopatia patelar, e condiz com o que eles viram também antes. Indivíduos que apresentassem, então, boa força muscular eram aqueles que iriam, então, ter um auxílio muscular para controlar essa rotação interna aumentada do quadril. Então, teriam menor ocorrência de ter a tendinopatia patelar. Também, né, a amplitude de movimento do quadril entre 40 e 44, aqueles que tiveram um aumento, né, de 23,8% na probabilidade de desenvolver, né, quando era isolado, só avaliando a amplitude. Mas também um outro artigo, né, cita que valores acima de 40 graus de amplitude de movimento de quadril, né, dos rotadores internos, pode indicar, então, baixa rigidez. O que quer dizer que esses valores, então, contribuem para a ocorrência de tendinite patelar, então, na ausência de outros fatores de risco. Então, uma das limitações do estudo, né, que eles dizem que talvez possa ter influenciado em alguma coisa nos testes, é que em alguns dos atletas que foram avaliados, eles estavam fazendo fisioterapia antes de realizar o do teste, então pode ser que aqueles que estavam com tendinopatia patelar pode ter influenciado em alguma coisa. Eles também comentam, então, que a baixa força muscular, então, de rotadores externos, então, vai caracterizar para uma maior chance de desenvolver a tendinopatia patelar, que a amplitude de movimento passiva dos rotadores internos aumentar, somado à amplitude de movimento aumentada ali também para a pronação do tornozelo, então, vai levar também ao risco de maior chance de desenvolver a tendinopatia patelar, e que o bom de poder comparar esses fatores, né, poder saber quais são as interações que levam à lesão, é que, por fim, tu consegue se basear diretamente numa intervenção e numa prevenção dessas complicações, e que, no caso deste estudo,
por si, como eles falam ali do aumento da pronação do antepé, seria indicado o uso de órtese, né, para os pés, né, das palmilhas, e para indivíduos que têm baixa força muscular, então, seria o fortalecimento destes músculos que estão comprometidos. Então, como conclusão do estudo, então, interações entre a ADM passiva dos rotadores internos de quadril e um alinhamento da haste do antepé e mais a força muscular dos rotadores externos e dos abdutores de quadril, então, tem relação com a ocorrência de desenvolver ou não tendinopatia patelar, e que esse modelo de regressão em árvore, então, ele auxilia na aplicação, então, das intervenções ou de programas preventivos com base no perfil de fatores de risco de cada indivíduo. Isso aí. Muy bien. Muy bien. E, cara, é muito engraçado porque tem estudos que falam exatamente o contrário desse da Dani. Que fala assim, não, quem tem alta amplitude de movimento tem menos lesão. E para vocês verem como isso é divergente na literatura. Então, a gente tem que fazer sempre essa associação com a força, né? Ô Gui, Oi. mas tu diz, tipo, quem tem alta amplitude de movimento, independente da articulação, existe essa regra geral, assim, que tu tá falando? Não existe. Tá. Aí que tá, é justamente o contrário, não existe regra. Porque a gente tem estudos que falam o contrário total, assim. Tá, entendi. Não existe regra, sabe? Sim, sabe que o artigo que eu ia falar, que eu tinha lido antes desse, ele relacionava a rotação interna também, só que com lesões do LCA. E o estudo deles, eles concluíram que o aumento, né, que a diminuição da rotação interna, no caso, está associada a aumentar a rotação interna da tíbia também, e então e sobrecarregar o LCA. Então, eles indicam até, eles até avaliaram também a parte das alterações morfológicas através de raio-x também, para ver se tinha alguma correlação. E para eles, quanto mais tivesse amplitude, melhor era para os rotadores internos. Que loucura, né? Uhum. Bom, daí a gente já sabe por esse, ó. Se tu quer ter, então, alta amplitude de movimento, tem que ter força dos rotadores externos e dos abdutores, senão vai dar ruim. Né? E acho que é essa a mensagem, né, principal do estudo da Dani, né? Que a ADM, nesse caso, ela pode aumentar o risco de chance de desenvolvimento da PT, mas a gente tem a força como um fator protetor. Então, de novo, essas duas variáveis vão andar juntos, vão andar juntas. Se a gente fosse, assim, por exemplo, avaliar uma pessoa com tendinopatia patelar, o que vocês, pelo que a Dani mostrou aqui, o que vocês, assim, vocês têm daí dois casos, né? Ou melhor, um caso e duas opções. Uma pessoa ali com tendinopatia patelar que apresenta amplitude de movimento alta e baixa força. Quais seriam as recomendações que vocês fariam? Treinar força. Fortificar. Então, a gente pode começar pela questão da força, né? Bom, e ela tem baixa amplitude de movimento e alta força. O que a gente faz daí? E tem PT? E tem? Olha pro ângulo do tornozelo dela. A gente começa a procurar o resto do corpo, né? Perfeito, Ramiro. Tem que começar a olhar o resto do corpo. Cara, se tem um problema no joelho, vamos olhar o pé.
né? Acha o pé, não é o pé, então o quadril. E aí a gente vai ter que começar a sempre explorar mais o caso, né? O caso é sempre assim. Sempre que a gente fala de biomecânica, a gente tem os primeiros sinais. Cara, não tá aqui, vamos aprofundar, porque daqui a pouco tá no pé. E aí uma medida ali, por exemplo, para uma pessoa com pé com grande aversão, qual seria normalmente a recomendação que se faz para... Tem duas saídas clássicas, assim, né? Para pisada em aversão. O que vocês recomendariam? Aumentar a força da musculatura que faz a inversão? Existe o treino, né? Perfeito que a gente chama de musculatura intrínseca, né? Não só de inversão, mas a musculatura intrínseca do pé, né? Porque normalmente a eversão está associada também ao desenvolvimento do arco plantar, né? O pé. O pé é uma complexidade por si, né? Quando a gente fala da mobilidade do pé, né? Então, perfeito. A primeira saída seria a recomendação de treinar a musculatura intrínseca do pé, né? Fazer exercícios proprioceptivos, força, andar de skate, andar de stand-up paddle, né? Fazer coisa que dá força no pé, controle e estabilidade nessa região. Ou uma segunda saída, que a Dani comentou também. As palmilhas? Exatamente. Mandar para alguém que faz baropodometria e fazer uma palmilha para esse cidadão, né? Para ver se ajuda. Porque isso é um problema, né? A palmilha, ela às vezes é herói, às vezes ela é vilã, né? Heroína, às vezes é vilã. Porque é comum a gente ouvir casos de palmilhas que salvaram vidas, né? E palmilhas que estragaram vidas. Então, assim, cara, o pé, ele pode provocar repercussões que vão no joelho, no quadril, na coluna e por aí vai, né? Então, sempre ter que ter muito, muito cuidado, assim, quando a gente for fazer esse tipo de recomendação. Muito bem! Então... É a palmilha, né? Não só... palmilha. Tem bastante coisa, né? O mundo da biomecânica do pé é muito profundo. Eu estou estudando isso agora, porque o plano é, daqui a um ano, o curso de biomecânica da corrida ter a parte biomecânica do pé. E, cara, é uma confusão. Jesus. Pé é muito complicado. Por isso que eu queria tanto ir naquele curso de biomecânica do pé lá em São Paulo. Porque é uma área bem, bem grande para se aprofundar, sabe? Então tá, semana que vem temos Mr. Otávio e Mr. Lucas. Tendinopatia de Aquiles. Olha, lesão nova, legal. Patogênese da tendinopatia de Aquiles. E aí, já leu o artigo, Lucas? Não. Ainda não? Não. Revisão sistemática. Opa! Vamos de revisão sistemática então, Esses são densos, legal. Não, e depois... Tomara que... Diga? Acho que é bem tranquilo. Que bom. Que bom. E depois Otávio. E o teu, Otávio, como é que tá o teu artigo ali? Foi tranquilo para interpretar? Ficou dúvidas ainda para trás? Olha, o pior mesmo foi na parte da discussão ali, que eu não entendi muito bem. Tem os termos em inglês, tipo, que eu não domino muito. Uhum. Mas, bom, eu acho que... Bom, já comento agora, teve uma parte ali que eu não entendi como os caras fizeram, que eles gravaram, se eu não me engano, em 200 Hz e passaram para 1000 Hz, uma filmagem que eles tinham feito da corrida. Eu não entendi como os caras fizeram isso, tipo, porque era 1998. O que mais tinha de potente naquela época era um Pentium 2. Então, Otávio, o que se fazia naquela época era assim, ó. Tu já viu que, por exemplo, se tu pega uma câmera analógica que ela grava em linhas, ela Sim. grava primeiro essa linha e depois essa linha, né? Então, por exemplo, se tu tem uma taxa de amostragem de 30 Hz, se tu diminui a resolução da imagem pela metade, tu tem uma resolução agora de 60 Hz. Tu entendeu o que eu quiser? Sim, tô
tu sacrifica a qualidade para ter quantidade. Perfeito, né? Porque a TV, não sei se vocês lembram TV de tubo, gente, que ela às vezes parecia que as linhas se separavam, assim, não sei se vocês lembram disso. Tu assistia uma imagem rápida, às vezes parecia que ela ficava tipo assim mesmo, como se tu quisesse encaixar uma linha com a outra e desencaixava tudo, assim. Eu lembro. Né? Ou quando é que tu filma uma TV assim também com o celular? Isso, tá? Agora, olha só, e se tu pega essa tua câmera e tu faz assim, ó, tu tem, a imagem já é assim, né? E agora, o que que tu vai fazer? Ela tinha outro problema, porque as câmeras antigas, elas não gravavam por frame, por foto, que nem as câmeras digital. Elas iam escrevendo linha por linha da imagem. Tá? Porque elas eram analógicas, então elas iam capturando cada um dos setores, assim, e iam escrevendo. Então, a imagem tem as linhas horizontais. Se tu pegar e passar a imagem muito, muito, muito devagar, tu consegue enxergar a imagem se construindo desta forma, assim, na tela. Tá? Aí, olha só que louco que os caras faziam. Os caras botavam tipo um espelho, um negócio dentro da câmera, que tu gravava na mesma imagem, tu dividia em 4 setores e tu gravava 4 vezes a mesma coisa. Tá? Então tu tinha 4 vezes a mesma imagem acontecendo. Como a tua câmera ela escreve assim, ó, o que ela vai fazer? Ela vai escrever um pouco aqui, depois um pouco aqui, depois um pouco aqui, um pouco aqui. Então ela vai construindo cada imagem num tempo diferente. E daí aquele evento que tu teria antes só um quadro, tu tem 4 quadros porque eles foram escritos em tempos diferentes. Apesar de ser só um frame, eles foram escritos em tempos diferentes, tu entendeu? Caraca, isso é genial. Nunca teria pensado nisso. Eles comprometeram a qualidade em 1/4 e depois em 8. Porque depois eles interpolam isso ainda. Então eles inclusive tiram as linhas e fazem assim. Então eles têm 8 frames em 1. Tá? Eu sei disso tudo porque a gente fazia isso no laboratório antigo, onde eu comecei a minha iniciação científica e fiz o meu mestrado. A gente tinha que fazer isso com uma câmera JVC de fita cassete, tá? Só para dizer. A gente fazia isso para conseguir filmar uma pessoa correndo. Porque senão virava um borrão, assim, ficava uma coisa horrorosa. Né? Pensa uma fita cassete gravando uma pessoa correndo. Cara, com o celular, às vezes, tu não consegue gravar. E é tipo uma qualidade infinitamente superior. Pensa com uma fita cassete tu fazendo essa fotografia. Tem que considerar que hoje é muito mais fácil, então. É. Cara, e daí tu fazia isso. Então a resolução ficava um lixo. Só que tu tinha trocentos frames por segundo. Mas tu tinha os frames, entendeu? Mas só por questão de curiosidade, qual que tinha... Tipo, antigamente teve um videogame, acho que era o Sega Saturn, que ele acabava queimando as televisões porque a taxa de hash, de hertz dele era a mesma que a da televisão, daí queimava os... Eu não lembro direito como é que funciona. Eu sei que teve uns problemas aí que o videogame queimava a televisão por causa que tinha exatamente a mesma taxa de atualização. Acredito. Eu acho que era o Sega Saturn, tanto que a empresa foi à falência. Alguma criança apanhou. Algumas. Assim, para vocês terem noção de quanto problemas tinha, a gente tinha um holofote, tá? As lâmpadas halogênicas antigas, que eram incandescentes, mas elas tinham um outro negócio ali dentro, elas eram tão fortes que assim, ó, quando tu pegava a lâmpada antes de ligar, tu nem ligou ela, mano. A gente guardava numas caixinhas assim de papelão. E tipo, para te pegar a lâmpada, tu tinha que pegar um paninho e pegar ela não tá ligada, ela está desligada. Tu tinha que pegar um paninho e ligar ela no holofote para iluminar o local. O que acontece? Se tu encostava na lâmpada, olha que louco isso, a oleosidade do teu dedo transferia para a lâmpada e a lâmpada pegava fogo quando ligava. Isso aconteceu, tipo, várias vezes. E cada lâmpada custava, tipo, R$100. Eu queimei, tipo, algumas. Porque tu vai pegar e daí... Ah, meu Deus, encostei na lâmpada, sabe? Daí tu limpava ela com álcool assim e rezava. Limpei ela direitinho, limpei ela direitinho. Daí tu ligava, apontava a câmera pra esteira, ligava a lâmpada... Droga. Queimei a lâmpada. Meu, era uma tragédia. Tu não tem noção, cara. Cada coisa que se fazia
E hoje, com essas lâmpadas, tem tipo as lanternas de LED, tu ilumina tipo o céu com uma lanterna de 15 pila do camelô, sabe? Não sei se vocês já pegaram essas lanternas. Sim, Tem já vi lanterna, dessas. tipo, faz o símbolo do Batman lá no céu, assim, com uma lanterna de 15 reais do camelô. E aquele tempo, tipo, eu botava fogo numa lâmpada porque eu tocava nela. Então, aquele tempo, 2007, sabe? Porque o nosso equipamento também era um pouquinho desatualizado, mas era o que tinha. Então tá, meninos, meninas, muito obrigado pela companhia. Mais dúvidas, questões, sugestões, desabafos, curiosidades? Vamos parabenizar a Dani, né, Dani? Dani, A parabéns pela estreia da apresentação. Dani foi super boa. Parabéns. Parabéns. Né? Obrigada. Foi realmente aí. muito bom. Então tá, moçada, nos vemos semana que vem? Isso, certo? Quinta mesmo, 2h30, Gui? Isso aí, vamos manter esse horário assim, enquanto todos puderem. A gente Beleza. mantém. Combinado, tá bom? então. Fechado. Um abraço, pessoal. Beijo, até semana que vem. Valeu, Gui. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.